Deus tem um avivamento pessoal para derramar na sua vida, amém? Eu vou falar novamente, eu queria que você prestasse bem atenção, porque Deus tem um avivamento para manifestar sobre a sua vida. Eu tenho aprendido algumas coisas no mundo espiritual. Jesus disse que à medida que nós medimos, nós também seremos medidos. E diz que acrescentará mais ainda. O valor que nós damos à palavra de Deus, às coisas espirituais, um evento como esse, fez você parar para estar aqui hoje, investir para estar aqui hoje, ainda que seja o seu tempo. O fato de você estar aqui hoje, é o investimento que você está fazendo, é a medida que você mede. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos medir corretamente. E a primeira coisa que eu queria que você medisse é que Deus tem um avivamento para manifestar sobre a sua vida. Quando a gente fala aqui nesses livros que eu tenho te contado, quando a gente lê na palavra de Deus, que existe uma glória de Deus maior, reservada para a nova aliança, eu pergunto para você, cadê essa glória no nosso meio, na igreja brasileira? E não é errado você questionar isso, porque Deus tem algo maior para fazer na nossa vida, e nós precisamos de algo maior. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos desejam o sobrenatural aqui? Quantos desejam ter o sobrenatural? Levanta a mão. Eu vou fazer a segunda pergunta, quantos desejam ter dons sobrenaturais? Levante sua mão. Ok, eu creio no seu coração. Deus tem dado um cargo no meu coração, e eu queria falar isso para você hoje. Muito mais além do que querer dons e querer ter o sobrenatural, eu quero gerar um desafio para você hoje. Eu quero que você deseje que o sobrenatural te tenha. Pastor, como que é isso? É totalmente diferente. A gente tem um dom, a gente vai usar na hora que talvez a gente está pensando. Mas quando o sobrenatural nos tem, você sai da sua agenda e você agora está dentro de uma agenda de Deus. Você quer entrar na agenda do Senhor? Eu vou falar mais disso durante a pregação, e alguns exemplos que eu vou dar para você, e de algumas experiências que eu vou contar, mas eu queria hoje que o Espírito Santo de Deus despertasse o seu coração, para você viver o maior avivamento que você já viveu em toda a sua história. Quantos desejam isso? A gente fala muito pouco sobre avivamento, ou a gente tem um entendimento errado de avivamento, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que nós cremos como igreja. E eu queria hoje trazer essa verdade. Deus colocou no meu coração. Há um tempo atrás eu recebi uma palavra profética, que o Senhor iria me ensinar como o céu se move na terra, e que Ele me ensinaria a trazer o céu na terra, e me deu um desafio, ensinar os homens como trazer o céu na terra. Algumas pessoas podem falar, pastor, que atitude soberba. Eu vou dizer que não é, porque a Bíblia diz que todos nós também fomos chamados para isso. Não apenas eu, não apenas você, mas diga comigo assim, todos. Todos foram chamados para fazer o quê? Manifestar o céu na terra. Lembra quando Pedro teve revelação que Jesus era o Cristo? O que Jesus disse para ele? Eu digo que você é Pedro, pedaço de pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. O que você ligar na terra será ligado aonde? O que você desligar na terra será desligado aonde? Aonde que está o interruptor do céu? Diga, na terra. Então eu e você definimos coisas aqui na terra, na autoridade de igreja. Então o que nós precisamos aprender é trazer ordem do céu aqui na terra através da autoridade da igreja. E aí o Senhor tem colocado isso ao meu coração. E aí, falando sobre avivamento, é importante dividir em 3 esferas o avivamento. Existe a esfera geral, local e pessoal. Repita comigo, geral, local, pessoal. Pastor, o que é o avivamento geral? O avivamento geral, primeira verdade, né, antes de falar disso, é que avivamento é um tempo de despertamento espiritual. Não é um tempo apenas de manifestação de dons, mas também é um tempo de manifestação de novos começos. É um tempo de arrependimento, é um tempo de fome, de sede, de paixão pela glória de Deus. É muito mais do que querer ter o poder de Deus para ser um instrumento na terra. É querer, na verdade, que o Senhor tenha você para que Ele faça o que Ele quiser nessa terra. Você entende a diferença de você querer um dom e de você querer ser um instrumento desimpedido na mão do Senhor? Muitas vezes nós queremos algo sobrenatural na nossa vida, mas é para apenas ser uma ferramenta. Não é errado, mas chega um nível da nossa vida que nós desejamos é que o sobrenatural seja instalado na nossa vida, e já vou te falar qual é a diferença de cada uma dessas coisas. Então esse avivamento vem produzir. Pastor, a gente fabrica avivamento? Diga não.
Avivamento é uma obra de Deus. Eu não tenho poder de fabricar avivamento. Avivamento é uma obra do Espírito Santo. Ela é gerada do céu para a terra. É Deus quem fabrica. Porém, a manifestação desse avivamento, uma dessas esferas, pode ser provocada de maneira inversa. Vamos entender cada uma: geral, local e pessoal, que nós falamos. Pastor, o que é o avivamento geral? Se avivamento é arrependimento, é conversão, é derramamento do Espírito Santo, é manifestação de uma glória, quando a gente fala geral, seria todo o planeta. E quando é que vai ter um avivamento ou um evento que possa sacudir o planeta? Olha, é bem improvável que isso aconteça dentro de uma igreja. Isso precisa ser um fenômeno do céu. Quando a gente lê a profecia de Joel, a gente acha que é para hoje, porque na verdade o aspecto do avivamento se manifesta em diversas esferas. Mas a profecia de Joel, segundo a teologia e o que nós cremos de teologia, o seu cumprimento não é hoje, o seu cumprimento não foi na igreja lá em Atos dos Apóstolos. Agora, o fato de ter a mesma característica, a gente pode às vezes associar, mas biblicamente tinha um detalhe. Vamos lembrar da profecia de Joel. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne, ok? Os últimos dias não eram os primeiros dias da igreja. Se fala de últimos dias, é obviamente na obra consumada, Jesus voltando. Agora, interessante, teologicamente sobre isso, é que diz lá alguns outros detalhes, né? Diz o seguinte, que o sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue, não é isso que está escrito lá? Em Atos, a lua se converteu em sangue? Não. O sol se apagou? Escureceu? Também não. Aonde que está isso? Apocalipse capítulo 6, com o abrir do sexto selo. Naquele dia a igreja já não estará mais aqui. Apenas um fenômeno muito grande, como de um arrebatamento, é capaz de produzir um abalo geral dentro da terra. E aí você sabe, já no que nós cremos, os vencedores já estarão arrebatados. Então é um tipo de manifestação que não é para esse dia. Então esse é o avivamento, diga, geral. Não tem dia e não tem hora para acontecer, que nós não sabemos quando o Cordeiro virá, amém? Qual é a segunda esfera? Diga, local. Agora vamos para o avivamento de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e aí todos que estavam na casa foram cheios. Se foram cheios que estavam na casa, então não eram toda a carne, eram os que estavam lá. Quantos membros tinha a igreja naquela época? 500. Quantos tinham dentro da casa? 120. Nem estavam todos dentro da casa. Então nem todos foram cheios. Foram cheios do Espírito Santo os 120 que estavam dentro da onde, meus irmãos? Diga, da casa, ok? Então aquele avivamento era um avivamento, diga, local. Na história da igreja existiram outros. Avivamento nas colônias americanas, o avivamento no país de Gali, que trouxe uma grande onda de salvação, o famoso avivamento na rua Azusa, onde a manifestação do dom da oração em língua se tornou mais comum, foi uma explosão na verdade, cuja herança está até os nossos dias de hoje, é a herança do pentecostalismo, a oração em língua, que óbvio veio em Atos, mas teve a sua explosão na rua Azusa, se manifesta até nós nos dias de hoje. Então o avivamento vem como camadas. Esse avivamento é o avivamento, diga comigo, local. Tivemos um agora em uma região do interior, nos Estados Unidos, que a gente viu, o culto não parou. Pastor, que avivamento que é aquele? Eu creio que um avivamento local. Pode ser numa igreja, pode ser numa região, pode ser no estado, pode ser em um país, mas não é geral, porque seria o mundo inteiro. Até aí tudo bem, meus irmãos? Então essa é a segunda esfera. Essas duas primeiras esferas, a manifestação, não a criação. Todo avivamento vem de Deus, ok? A ordem de manifestação dessas duas primeiras, elas se dão do céu para a terra. Ou seja, Deus define, a gente está aqui, sentado igual a igreja de Atos, de repente, uma explosão, um avivamento. Nós nem sabíamos que seria aquele dia. Sabíamos que o Espírito que Jesus seria glorificado e o Espírito viria. Era a notícia da época. Ninguém sabia que era aquele dia. Quantos concordam comigo? Se soubesse, não teria faltado 380 crentes no culto. Então toma cuidado com reuniões que você não vai. O avivamento local vem. O avivamento geral, arrebatamento. Tem dia, tem hora para Jesus voltar? Não. É uma definição do céu. Deus define, papum, explodiu na terra. Já a terceira, que é essa que eu quero pregar agora, a terceira esfera do avivamento é o avivamento pessoal. Isso não tem a ver mais com a esfera geral, tampouco com a esfera local. Ele é individual, é através de uma pessoa. E a ordem de manifestação desse avivamento, ele é inversa. Eu vou usar aqui 2 exemplos de avivamentos pessoais, e eu vou usar indivíduos.
Vamos lembrar aqui de Jacó. Eu nem preciso ler a Bíblia, porque você já sabe. Gênesis 28, lembra da história de Jacó? Jacó estava sozinho no vale de Jaboque. De repente ele teve uma experiência, ok? Na experiência, o que ele viu? Uma escada que dava do céu, da terra para onde? Para o céu. Agora você sabe, qual o detalhe que havia naquela escada? Anjos de Deus subiam e desciam. Não era isso que está escrito lá? Diga comigo, subiam e desciam. Qual é a característica do avivamento pessoal? A sua manifestação não é como geral e local, que é do céu para a terra. A ordem de manifestação, de provocação é diferente. Ela se dá do céu para a terra, da terra para o céu. Então é algo que acontece aqui, que o céu corresponde. Lembra de Natanael? A experiência de Natanael é interessante. Felipe prega Jesus para o judeu. E aí o que está acontecendo com ele? Ele está recebendo da palavra de Deus. E aí de repente Jesus começa a pregar, dizendo que viu ele debaixo de uma figueira. E aí o que acontece no final de toda a história é que Jesus diz a mesma coisa. Você está surpreso porque eu te revelei, eu te dei uma palavra de conhecimento, porque eu te dei uma profecia? Aí Jesus disse, você vai ver coisas maiores. E o que era maior que Jesus disse que ele iria ver? Ele falou, você também vai ver o céu aberto. E ele repete a mesma experiência. Diga assim comigo, anjos de Deus subindo. Diga assim, anjos de Deus descendo. A experiência de Jesus com Natanael está em João capítulo 1, versículo 45, ok? Felipe prega Jesus para ele, e aí Jesus fala, eu te vi debaixo de uma figueira antes de Felipe te chamar. Irmão, se alguém conta isso, que te viu debaixo de uma árvore, acho que não é para converter assim de uma maneira tão rápida. Mas por quê? Estudiosos dizem que Natanael era contemporâneo de Jesus. Na época que Herodes perseguiu o bebê Jesus, Natanael foi escondido debaixo de uma figueira. Os historiadores dizem. E aí aquilo ficou conhecido, porque Natanael também não morreu, né? Estava matando os bebês da época. E aí é o que eles dizem, que aquela história era muito contada dentro da casa de Natanael. Quando Jesus procura e fala, eu te vi debaixo da figueira antes de Felipe te chamar, não quer dizer que era aquele dia que Felipe chamou. Ele está dizendo, eu conheço você desde a minha época, desde quando você era criança, te vi debaixo da figueira, você foi escondido lá para você não morrer. Natanael é judeu verdadeiro, se ajoelha, e ele diz assim, mestre, tu és filho de Deus. E ele se curva diante de Jesus, reconhecendo, judeu jamais se curva diante de homem, judeu jamais chamaria Jesus de filho de Deus, seria para ele uma blasfêmia, jamais chamaria de mestre. Então aquilo foi uma conversão genuína. Paulo diz isso, o dom profético faz isso. O dom profético, ele libera o incrédulo, ele se ajoelha e reconhece a grandeza de Deus. Amém? Vamos só pegar aqui o detalhe, para a gente ir para a parte final. Qual era o detalhe da escada? Novamente Jesus disse, você verá o céu aberto, e os anjos de Deus fazendo o que, meus irmãos? Subindo e fazendo o que mais? Pastor, qual é a ordem de manifestação de avivamento pessoal? A ordem da manifestação do avivamento pessoal não se dá do céu para a terra, mas da terra para o céu. E o que significa isso? Que não precisa de uma definição de Deus para que ele ocorra. Deus já definiu. Avivamento pessoal pode ser provocado a qualquer momento. Jacó estava no momento de solitude, só ele e Deus de repente, manifestou de um avivamento. Fala para o irmão que está do seu lado, você não precisa de um arrepio. Olhe para mim, porque quando a gente fala de avivamento, a gente acha que precisa agora de um quebrantamento absurdo para ele acontecer. O avivamento pessoal, você pode ter entrado aqui no pior momento da sua vida, e você falar, a partir de hoje eu quero mudar de vida, eu quero buscar a glória de Deus, eu quero ser uma pessoa totalmente cheia do Espírito Santo. Isso vai acontecer na sua vida. Volta para Jacó. Depois que Jacó teve toda a experiência, o que Jacó falou? Verdadeiramente, Deus estava aqui e eu não sabia, não é isso que Jacó diz? Então preste atenção, o cara nem teve arrepio, nem sentiu, e Deus estava lá. Pega essa aí, a manifestação de um avivamento profético, de um avivamento pessoal na nossa vida, não depende de um arrepio, mas depende de você ter uma decisão. Eu quero conectar a terra com o céu. Quem já orou Pai Nosso, oração modelo de Jesus? Você já percebeu? A gente precisa mudar a nossa cabeça, eu vou falar disso no final, a respeito dessa interação nossa com o Espírito Santo. A gente interage pouco com o Espírito Santo, por isso que nós temos pouco mover de Deus na nossa vida e na nossa célula, e na nossa igreja, porque nós ficamos muito na defensiva, e nós precisamos provocar coisas espirituais. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, para eu e você orarmos, para que a vontade do céu seja manifestada na terra. Ele diz o seguinte, quando nós oramos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o quê? O teu reino, seja feita a sua vontade,
assim na terra como ela é feita onde? No céu a vontade de Deus funciona perfeitamente. Na terra, um homem deu o governo do mundo ao diabo. O mundo é caído. Na terra tem uma bagunça. E quem é que vai organizar essa bagunça? Através da sua oração. Você tem poder de pegar uma vontade do céu e manifestar na terra. Quem muda as coisas aqui na terra? Através da sua oração é você. Quando você pega o poder de Deus, sua autoridade de igreja, e põe ordem no meio do caos. Nós fazemos pouco disso. A gente joga na conta de Deus. Se Deus quiser, eu estou aqui para falar, Deus já quis. E Ele te deu autoridade para eu, e para mim e para você, para nós fazermos. Diga aleluia. Volte para cá. Então, para o avivamento, a gente não precisa que esse lugar aqui esteja cheio da glória de Deus. Nós precisamos ter uma decisão. A Bíblia diz: Deus derramará água sobre o sedento. O que eu preciso para um avivamento? Eu preciso ter fome e sede. Eu preciso. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas eu quero te desafiar aqui hoje. Comece hoje um avivamento. Você pode ter entrado aqui só porque alguém insistiu muito para você vir, e você está doidinho para ir embora. Decida agora. Pode começar um avivamento agora com a decisão sua. Você não precisa do louvor, você não precisa da minha pregação, você não precisa de um ambiente, você só precisa de uma decisão. Eu quero ser alguém avivado. Eu fiz uma decisão na minha vida, eu falei, eu quero o sobrenatural, e eu quero que o sobrenatural me tenha. Pastor, qual é a diferença? Quando você tem o sobrenatural, você usa no seu tempo, das 8 às 18, horário comercial, final de semana não, entendeu? Quando o sobrenatural te tem, é full time, 24 horas Deus tem você. Diga, não preciso de arrepio. Eu vou voltar nessa parte, vou te contar um testemunho. Eu sou pastor Esteve, eu sou amigo da pastora Eloá de muitos milhares de anos. Quando ela tinha acho que 14 ou 16 anos de idade, ou até menos, né? Eu me converti na igreja que ela já estava. E naquela época se fazia um acampamento. Entrou um pastor muito cheio do Espírito Santo. Não era igreja videira. E aí naquele acampamento se chamava Sítio Minuano. A gente ia para lá fazer acampamento, só que ele chamava sempre alguém para pregar lá para a gente. E levaram um pastor brasileiro judeu. Só de falar que é judeu, a gente já ficava empolgado, né? E fé já era expectativa, mas o homem era muito usado por Deus, né, Eloá? Muito usado. E aí havia muito mover de Deus, irmão. Ele estava pregando, de repente começava a aparecer dente de ouro. As pessoas sentiam um gosto amargo na boca, aí levantava o dente, aparecia dente de ouro. Já ficava assim, tem alguma coisa, irmão? Tem alguma coisa aqui? Nada. Na minha não aparecia. E aí dente de ouro em um, carne esponjosa, começava a sumir do nariz das pessoas. Eu tinha acabado de me converter, irmão. Então se você converteu agora, vê essas coisas dentro da igreja, eu falei, meu Deus do céu, carne esponjosa sumia. Quem mais tem? O rapaz chamava lá, a gente olhava por baixo, dava até para ver. Aí ele orava, sumia. E eu todo naquele ambiente, novo convertido, vendo aquele milagre, fivela de cinto virando em ouro, objetos começando a virar em ouro. E ele orando, de repente, era todo tipo de gente que ia. Manifestou um demônio em um rapaz. E você está ligado, irmão? Você nunca foi em uma igreja evangélica, manifesta um demônio e você fica em paz? De repente aquele mover todo, olhar para um lado, alguém cheio do Espírito Santo, um caindo no chão, de repente o cara correndo igual um porco. Eu nunca vi aquilo na minha vida, uma possessão muito forte, e ele corria para lá e para cá, e o irmão no violão, aquele momento de adoração, Fabiano, momento de adoração, mover do Espírito Santo, todo mundo chorando, orando em língua, e eu não senti nada. É horrível, você está num ambiente desse, a glória de Deus descendo, não vendo nada. Aí o pastor o profeta chama a esposa do pastor, chama o pastor também, ela tinha alguma enfermidade, ela estava obesa, e ele fala, o Senhor está curando você agora. Aí começa a orar, e aí começa a emagrecer a mulher. Aí o marido segurando a calça dela, e eu estou do lado, eu nunca vi isso na minha vida, ela viu. E aí de repente, começa 2 dedos, ele mais, Senhor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedos. Eu falei, não é possível, deve estar puxando a calça. Aí a pastora tem que sair segurando a calça assim, ó. E eu olhando, te interessou, daria um negócio. Eu até entendo porque Deus nem faz mais essas coisas. Todo lugar que eu conto isso, todo mundo fala, tem isso, pastor? Tem, ela tinha uma enfermidade, foi curada. Quando eu olhei para o rosto dela, né, já havia desinchado. E aí sai ela segurando na calça daquele jeito. Foi algo tão incrível. E eu estava naquele ambiente assim, só vendo aquela coisa. E eu falei, meu Deus, eu não quero ser o porco aqui não, mas eu queria essas outras coisas aqui também. Eu era magro, então não desejava essa unção. Mas hoje eu estava até interessado. Mais, Senhor, mais. E aí o que aconteceu? Eu vi muito mover, e eu não senti nada. E aí eu falei, Deus, você chorar aqui, sabe aquele choro que só sai por um olho, geralmente o esquerdo, é choro de angústia, nem de quebrantamento. Eu falei, dá um pouco dessa lágrima para poder esse lado também, para quebrantar mais. Eu falei, Deus, nem choro. E aí olhando para todo mundo, eu já estava desistindo, porque eu não estava sentindo um arrepio. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus é maior que seu sentimento. Lembre-se, Jacó viu a glória de Deus e disse, Deus estava aqui, eu nem senti, nem arrepiei e nem chorei.
Pega a revelação. Volta lá para o sítio Minuano. E eu lá, chorando, falo, Deus, faz umas lágrimas aí, porque eu gostava de quebrantar, agora não estou sentindo nada. E o céu está aqui, como é que faz? Aí de repente, eu senti como uma sandália entrando nos meus pés. Ela pegava entre o meu dedão, simultaneamente eu senti encaixando atrás. Diante do Senhor, eu abri o olho, porque eu achei que alguém estava colocando. Porque já que eu não estava arrepiando, não estava chorando, alguém está pondo também. Eu abri o olho e fiz isso. E senti. Falei, nossa, tem uma sandália no meu pé. Eu falei, para quem que eu pergunto? Aí eu vi que estava chorando mais, era o Fabiano, no louvor. Falei, isso aqui deve estar mais em contato com Deus, né? Eu não estou chorando. Perguntei para o cara do violão. Falei, mano, deixa eu te contar aqui. Uma sandália entrou no meu pé. Ele falou, cara, você recebeu a sandália do Evangelho. Eu falei, para que serve? Aí falou assim, lê Efésios capítulo 6, fala da armadura. Aí eu fui lá logo ler Efésios capítulo 6, né? Eu vi lá que é óbvio, era o símbolo da armadura do soldado romano. O solo era acidentado, a sandália era para dar firmeza, para a defesa e para o ataque. E eu falei, acho que eu vou sustentar minha vida no Evangelho, eu vou pregar o Evangelho, eu vou ver debaixo do Evangelho. Depois daquele dia, a minha vida acendeu, eu fui cheio do Espírito Santo, até hoje eu não parei. Me conhece, nunca desviei, nunca abandonei o quebrantamento, nunca me enfiei em lugar errado, nunca andei sem propósito. Eu quis viver o sobrenatural. A partir daquele dia, começou a acontecer tanta coisa grande, gente sendo curada na rua, a gente ia entregar sopa, lembra lá? Tinha gente lá, travestis eram curados, desinchavam perna, ia orar na casa, senhoras eram curadas, começou a ter milagres acontecendo para todo lado da minha vida. Depois daquele tempo, algo sobrenatural começou a acontecer. Agora eu queria te perguntar, qual era o ambiente? De muito favor, muito poder. E como é que eu estava? Não sentia nada. Deus é maior do que o seu sentimento. Toma cuidado para você não aferir moveres, porque você não está bem hoje. Eu quero profetizar na sua vida aqui hoje, nada pode impedir de um avivamento acontecer. Tem gente que entrou aqui hoje, você é jovem, o Senhor me fala a respeito. Tem uma jovem aqui no nosso meio, está desse lado aqui. Você teve um problema no relacionamento, você está aqui murcha, angustiado, sabe? Um relacionamento, você não é casado, foi um relacionamento, você está chateado. O Espírito de Deus diz, hoje é dia de avivamento sobre a sua vida. Vai ser cheio do Espírito Santo aqui hoje. Como estão entendendo aqui, diga amém. Nós precisamos perceber que não precisamos de um arrepio para algo sobrenatural acontecer. Pastor, qual é o fundamento? É que avivamento pessoal é diferente do geral e do local. Não precisa vir do céu para a terra. Deus já deu, já está liberado, mas tem que ser provocado. Quando a gente se reúne aqui, tem que ser para provocar avivamento. Eu falei, Deus, eu quero a minha vida, a minha igreja, eu quero ser tão tomado pelo sobrenatural. Eu lembro que eu estava numa conferência no Expo Imigrantes, uma pessoa que eu amo demais me ligou, e você sabe, irmão, você está 9h30 da noite numa conferência, você está acabando, está cansado, outro dia até de novo. Uma pessoa liga e fala, meu namorado, ele está vendo vulto, ele é espírita, e ele foi aí tomar umas cachoeiradas aí, e agora ele está vendo vulto para todo lado, você pode orar por ele aqui? Eu falei, tá bom, eu fiz igual o faraó, né? Eu oro amanhã. Ele falou, tá bom, mas você pode vir hoje? E eu falei assim, olha, hoje não dá, mas não pode ser amanhã, é hoje, amanhã, tanto faz. Tá bom, mas se você puder vir hoje, aí o Espírito Santo falou, vai hoje. Na hora eu falei, eu vou hoje. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? Agora tem que assumir. Ai, que bom que você veio hoje, o endereço é esse. Eu falei, eu moro aí perto, é fácil chegar. Beleza, perdi no meio do caminho. Mas só aconteceu uns negócios estranhos. Eu falei, meu Deus, que estranho, eu conheço isso aqui na palma da mão. Cheguei lá no prédio, 26º andar, toca a campainha. Eu entro, quando eu entro, a pessoa está voltando do corredor. O cara abre, senta no sofá. Quando eu entro lá dentro, o Espírito de Deus fala. Ele ia mandar ela pegar uma jaqueta lá no último quarto. Aí tinha uma, duas, e a última janela era do quarto. Ele não ia se jogar dessa janela, ele ia se jogar dessa janela do meio. Imagina, você chega, dá boa noite, o Espírito Santo te fala isso. Eu travei. Eu falei, irmão, vou te falar uma coisa aqui. Ele ficou de pé, você ia mandar ela pegar uma jaqueta lá. E aí você se jogar não dessa, mas dessa janela. Aí ele começou a chorar. E a pessoa que estava com ele também, porque eu acho que ela estava indo buscar a jaqueta. E aí na hora que eu entrei no prédio, e aquele dia aquele homem se rendeu ao Senhor, nós levamos ele para o encontro, 30 dias depois ele se batizou, está salvo até hoje, por causa de uma grande obra do Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando, se eu não fosse, ele ia se jogar. Quando o Senhor me falou aquilo, eles não estavam bem no relacionamento, e os vizinhos sabiam, e o Senhor mandou falar para ela, falou para a namorada, falou, ninguém ia acreditar que ele se suicidou. Todo mundo ia falar que você jogou ele, ia acabar com a sua vida. Então Deus está dando 2 livramentos aqui hoje. Foi algo tão fantástico na vida dos dois, foi algo muito poderoso da parte do Espírito Santo, sabe, irmãos? E eu fiquei pensando depois daquele dia, eu fiz um trato com Deus. Falei, a partir de hoje o Senhor não me usa só no horário comercial. A partir de hoje eu sou completamente seu. Eu quero ser full time. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Deus só pode te usar de segunda a sexta, das 8 às 18, ou Ele pode te usar qualquer hora, qualquer dia?
Eu vou perguntar, você tem que ter certeza que você vai responder, porque vai mudar a sua agenda depois que você levantar a mão e falar assim. Seu celular vai trocar nas madrugadas, Deus vai fazer uns testes com você. Você quer ter o sobrenatural ou o sobrenatural pode ter você? Deus pode usar horário comercial ou full time? Bandeirinha 2 tem galardão dobrado, amém? Posso ouvir um aleluia? O Uber é mais caro à noite, o táxi é mais caro à noite, galardão é maior à noite. Irmão, meus telefones tocam de madrugada, eu não desligo meu celular. Meu celular passa a vida inteira ligado. Um pastor e um líder jamais pode desligar um celular. Eu atendo todo mundo, não importa o dia ou a hora. Se eu não posso atender fisicamente, eu vou atender, porque eu preciso estar 24 horas disponível para o Senhor. Eu fiz esse compromisso com Ele, e eu quero que você faça o mesmo aqui hoje. Eu falei, Deus, tem muito pouco mover na minha vida, eu quero mais. Só que eu não quero ter o mover, eu quero que o mover me tenha. Eu quero dizer algo mesmo para você: deixa o mover de Deus ter você. Estava apresentando criança lá algumas ceias atrás, lá na nossa igreja. Hora de apresentar criança é hora de orar por cura de alguém? Na liturgia da nossa igreja, não, em nenhuma igreja. E aí umas 10 famílias lá apresentando os filhos, orei por todos. Na hora que eu vou falar para descer, o Espírito Santo falou, eu estou curando. E eu não tinha muita certeza, eu falei, fica todo mundo aqui, eu não tinha muita convicção. Eu falei, fica todo mundo aqui, que eu vou fazer o seguinte, Deus tem uma unção de cura. O Espírito Santo falou, desça todo mundo e só deixa aquela irmã com o filho. Eu falei, desça todo mundo, que é com aquela irmã. Tinha uma visitante, uma mulher recente na igreja, eu não a conhecia, ela estava com um bebê de 3 a 4 anos na mão, e aí a bebê começa a chorar, e o Espírito de Deus fala o seguinte, falou, estou curando essa criança. E aí eu falei, mãe, sua filha, ela chora com a dor no ouvido esquerdo a madrugada inteira, e ela grita, era como se eu ouvisse na palavra de conhecimento a voz da criança dizendo, mãe, dói muito. E eu repeti, sua filha fala isso, e a mãe começa a chorar, e a criança começa a chorar também, descontroladamente, e eu falei, eu vou te falar, o senhor está dizendo aqui, dando diagnóstico, a sua filha tem essa dor no ouvido por causa de uma sinusite crônica que ela tem, e o senhor está curando ela agora, irmão, diante do Senhor. Quando eu falei isso, caiu uma secreção gigantesca do nariz dessa criança no palco, mas foi muito grande, não é porque ela estava chorando, não, um choro não produziria aquilo, ainda mais um choro que começou agora, caiu uma secreção gigantesca, a mãe sai chorando, senta do lado de uma amiga de escola que estava visitando o culto, pergunta, amiga, eu te conheci aqui agora, te reencontrei aqui, isso é verdade? Eu falei, é verdade, eu nunca contei isso para ninguém. Aí a mãe vai para casa, a criança dorme, no outro dia a mãe liga, pastor, aquela noite minha filha foi para casa, e sabe o que aconteceu quando acordou? Tinha uma mancha de sangue gigantesca que saiu do ouvido da minha filha no travesseiro. Desde aquele dia que o senhor falou, nunca mais a minha filha teve uma dor de ouvido, não reclama mais, foi curada. Pastor, irmãos, qual é a hora que isso aconteceu? Eu só queria trazer essa essência. Uma hora que a gente nem imaginava, apresentação de criança na igreja. Sabe o que está acontecendo? Aonde eu vou, aonde nós podemos ir, ou você for, o milagre tem que acontecer. Então eu estou andando 24 horas por dia falando, Deus pode fazer o que o Senhor quiser. Eu precisaria de muito tempo para contar, meu tempo está acabando, para contar tamanha grandeza que Deus está fazendo, e eu queria declarar, o maior vai acontecer através de você. Então a gente não pode colocar uma ordem para Deus fazer coisas, a gente precisa abrir um espaço para que o Espírito Santo se manifeste. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero que o Senhor me flua, eu quero que o Senhor flua através da minha vida em qualquer momento, e eu quero dizer o mesmo para você, não precisa ser um arrepio, diga assim, Deus é maior do que os meus sentimentos. Você só precisa ter uma fome e uma sede correta, para que um avivamento venha sobre a sua vida. Eu quero encerrar só te contar 3 coisas, que você precisa para viver um avivamento pessoal. E a primeira coisa que você precisa aprender, e eu creio que isso aqui tem a ver com maturidade sobre a nossa vida, né? É que determinada coisa que Deus faz, não depende só da vontade dEle para que aconteça. Eu vou repetir, determinadas coisas que Deus faz não depende apenas da vontade dEle para acontecer. Pastor, o senhor está dizendo que a vontade de Deus não é suficiente? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o Deus que é suficiente, definiu que determinada coisa precisa de uma coparticipação nossa, dentro da nova aliança. A gente precisa amadurecer isso dentro da graça, porque a falta de entendimento da graça, faz eu achar que a gente não tem que fazer nada, mas é muito pelo contrário. O apóstolo da graça diz que trabalhou mais do que todos os outros, e ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então dentro da nova aliança, precisa existir relacionamento profético com Deus. Paulo diz, de Deus somos cooperadores, trabalhamos juntos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Romanos 8, 26, nos ajuda na nossa fraqueza. Isso é relacionamento, ele não substitui, ele relaciona com a gente se relaciona com o Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20, se eu não me engano, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em quem? Nós. Preste atenção, Deus vai fazer, mas vai fazer através de quem? De nós, através de você.
Deus vai fazer através da nossa vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a andar dentro de um ambiente profético. Eu preciso crer que Deus vai fazer através da minha vida. Deus vai usar você para fazer, não a sua força, mas vai usar você. Vamos pegar mais exemplos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19, todas quantas sejam as promessas de Deus, todas têm nele, em Cristo, o sim, portanto, nele também o amém é dado por nosso intermédio. Sim, amém é do Senhor, mas o amém é dado pelo nosso intermédio. Eu vou resumir, na nova tradução linguagem de hoje, que é mais fácil você entender, o amém é dado através da sua boca. Isso é poderoso. Então, é o crer e confessar, é nova aliança. Então eu creio que Deus tem promessa, eu fico calado, vai acontecer? Não, eu preciso que o amém seja produzido através da minha boca. Se você não interagir, sua vida vai ficar onde você está. Então eu repito, primeira verdade, determinada coisa que Deus quer fazer, não depende apenas da vontade dEle para que aconteça, porque o Deus que pode tudo, escolheu que determinada coisa você tem que participar. Quem entende que a maior obra é a salvação, levanta a mão. Para ser salvo, Romanos 10, 9 diz o que? Crer com o coração, confessar com a boca, não é? A Bíblia diz também lá em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Quantos creem nisso? Eu estou sendo breve, não dá para projetar os textos, mas eu creio que você conhece a Bíblia. A vontade de Deus é que todos sejam o que, meus irmãos? Salvos. Eu queria fazer uma pergunta, nesse exato momento, está lá em 1 Timóteo 2, 4. Nesse momento, alguém está morrendo? Está indo para o inferno, sim ou não? Sim, está morrendo, sem conhecer Jesus, está indo para o inferno. Mas não é vontade de Deus que todos sejam salvos? Sim, mas é que determinada coisa não depende apenas da vontade de Deus para que aconteça, porque o Deus que pode fazer tudo determinou que determinadas coisas precisam de uma coparticipação nossa. Então deixa eu te trazer para o universo da graça. O universo da graça tem a sua participação, é crer e confessar. Jesus diz, a promessa é algo que pede, Ele diz, todo o que pede recebe. Ele diz para pedir, bater e buscar. Tem coisas que são nossas, insistências. Pedir é uma insistência bíblica. Não é não apenas 2 vezes, é até acontecer. Você precisa interagir com o Espírito Santo. Jeremias 29, 11 diz, eu bem sei que pensamentos que têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Como é que termina o texto? Para vos dar o fim que Deus deseja. Não, o fim que o pastor Wilson deseja. Não, o fim que desejais. Quem define o fim? O dono do futuro deu na sua mão. O que a gente fala? Não, o futuro é de Deus, a Deus pertence. Sim, é de Deus, pertence. O dono do futuro deu o futuro para você. Como é que vai ser o meu futuro? Como você definir. Deus está dando a chave na sua mão, para você enxergar o que Ele enxerga, você cooperar com Ele e ver coisas acontecendo na sua vida. Nós falamos pouco disso, mas isso é nova aliança. Deus quer fazer isso através da gente. Eu prego nos lugares, eu pergunto, oração por quê? Só ter saúde está bom. Eu digo não, isso é quando o filho é feio. Quando o filho é feio, você fala, o importante é ter saúde, não é verdade? Mas diga por irmão, você é filho bonito. Vamos com você. É importante ter saúde, prosperidade, ser cheio do Espírito Santo, ter os dons proféticos, multiplicar a célula, multiplicar a igreja. Diga aleluia. Quando é que essas coisas vão acontecer? Quando você interagir com o Espírito Santo. Nós precisamos interagir. Pastor, quando é que o sobrenatural e o profético vai acontecer na nossa vida? Quando eu interagir com o Espírito Santo. Davi disse, o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ou seja, você está guardando. Ele está dizendo para você não guardar. Sua casa tem chave, seu carro tem alarme. É prudência você ter, mas não é o alarme que vai guardar. Graça a entender que enquanto eu estou fazendo, sendo prudente, o favor que me protege. A minha força não está na chave da minha casa e no alarme do meu carro. A minha força está no Senhor. Quem está entendendo isso? Só que Davi está dizendo, eu não preciso fazer nada porque Deus vai guardar. Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todos os outros. Então quantos aqui querem o sobrenatural? Se não interagir, não tem sobrenatural. Se não pedirmos, não vai acontecer. Um dia eu estava passando a maior crise financeira da minha vida, e eu falei, vou ficar em casa bonzinho, porque eu sou o bom pastor e nada me faltará. Deus vai vir aqui. Eu achava que a minha obra já estava compatível com a obra da cruz, que Deus iria me abençoar porque eu era um bom pastor. E aí o Senhor me ensinou, Ezequiel, se você não pedir, não recebe. Porque Tiago diz, nada tendes porque não pedis. Quando eu li esse texto, eu falei, misericórdia. E eu me tornei pidão. Eu aprendi. Esses dias chegou eu preciso terminar já, está bem perto do final já, né? Vou tentar acabar já, tá? Entrou uma ONG lá na escola do meu filho, chamada Fábrica dos Sonhos. E aí mandou cada um escrever o sonho, cada criança, eles escreveram o sonho. Beleza. Aí chega um dia, eu nem sabia disso, hora de ir para o culto, eu tenho um culto às 3 da tarde e às 18. 2 horas, estava me preparando, minha esposa fala, está terminando o esboço.
Fala assim, olha, a escola do Tiago está chamando ele. Eu falei, hoje, domingo? Mas para quê? Não, porque teve alguma coisa, a fábrica do sonho, sei lá, e ia para dar o sonho do Tiago. Eu falei, leva ele lá, sonho, dar sonho já é bom, né? Aí chega lá, né, Tiago tinha pedido um chocolate diamante negro e uma caixa, e uma massinha. Eu falei, Deus. Aí, beleza, minha esposa vai lá e pega. Quando minha esposa está saindo da escola, tem pai saindo com bicicletas, outro pai saindo com PlayStation 5, e vai todo mundo embora. Aí quando sai meu filho da sala, aí falou, amor, quando eu saí de lá, estava todo mundo saindo desse jeito de lá. Aí eu falei, Tiago, vem aqui, meu filho. Eu falei, glória a Deus pelo seu sonho. Quando você quiser massinha, pede para o pai. Mas quando alguém mandar colocar o teu sonho, você coloca lá. Eu quero que a massinha venha dentro de um carro zero. Quando ele saiu do quarto, eu estava ali terminando a palavra, eu falei, meu Deus, essas crianças não tem jeito. O Espírito de Deus falou assim comigo, igualzinho a vocês. Eu falei, uau. Agora você me pegou. Ele falou, eu posso dar todas as coisas para vocês, mas vocês me pedem apenas o básico. Eu quero dizer algo para você. Existe no céu uma fábrica de sonho maior do que aquela da escola. Jesus diz, tudo que pedides em meu nome, crendo recebereis. O nosso problema é, a gente ora para Deus pagar a conta de luz da Enel amanhã. Deus pode nos ajudar em conta de luz? Pode. Mas Ele pode dar além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse poder opera em você e você precisa aprender a ativar essa chave no mundo espiritual. Tem que interagir com o Espírito Santo. Essa é a primeira verdade. Pastor, a segunda, eu tenho que acabar. A segunda coisa é o seguinte: necessidade e provisão não se conectarão automaticamente. Necessidade não move céu. A África tem muita necessidade e nem por isso o suprimento é conectado automaticamente. Você tem necessidade na sua vida, não é automaticamente. Pastor, está escrito em Filipenses capítulo 4 que Deus vai suprir toda a nossa necessidade. Filipenses 4,19. Sim, foi escrito apenas para os filipenses, e pode ser para nós também, mas nenhuma outra igreja. Agora lê o versículo 15, o que Paulo diz? Quando eu estava na Macedônia, nem era igreja de vocês, vocês se associaram ao dar e receber. Opa, eles se associaram o quê? Ao dar e receber. Quem inventou essa lei do dar e receber? Jesus. Mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. A gente acha que mais abençoado é o irmão que recebeu, ele testemunha. Todo mundo que dá deveria testemunhar, porque Jesus falou, tem mais favor quem deu do que quem recebeu. A Bíblia diz, Paulo falou, vocês se associaram a um princípio da nova aliança, o apóstolo da graça. Por que vocês se associaram? Aí o versículo 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza de glória, há de suprir toda necessidade. Quando é que Deus supre a nossa necessidade? Quando você interage com princípios espirituais. Se não interagir, não tem suprimento dentro da igreja, dentro da nova aliança. Isso é graça de Deus, isso é relacionamento com o Senhor. Isso é Paulo, apóstolo da graça, dizendo. Então diga, necessidade e provisão não se conectarão automaticamente. Se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer? Viveremos de uma forma irresponsável e imprudente. Pastor, o que o senhor quer nos ensinar aqui hoje? Eu só quero encerrar ensinando algo para você. Interaja com o Espírito Santo. Eu quero ler só um texto e eu vou encerrar a palavra aqui. E essa é a terceira coisa. Então eu disse que a primeira coisa é, nem tudo que Deus quer acontecerá apenas porque Ele quer. Ele deseja que você interaja. A segunda coisa é, necessidade e provisão não se conectarão automaticamente. A terceira coisa é, se desejamos o sobrenatural vai exigir algo da nossa vida. Diga assim comigo, precisa ser provocado. Avivamento pessoal não acontece sozinho, como o geral e o local. Avivamento pessoal precisa ser provocado. Você precisa falar, eu não preciso sentir nada, mas eu quero começar um avivamento a partir de hoje. Eu quero ser uma pessoa sobrenatural. Quantos desejam ser sobrenatural hoje aqui? Levanta a mão. 1 Timóteo, eu encerro a pregação aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Se você puder, só anote e ouça. Paulo diz a Timóteo, e este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na sua fé. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo, tem uma palavra profética, você recebeu. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Interaja com a palavra profética que você recebeu. Nós tivemos palavra que é o ano da casa cheia. Ano passado, ano da aceleração. Ano que vem, ano das portas abertas. Se essas profecias são liberadas sobre nós, por que ela não acontece sobre todos? É igual você ter o Salmo 91 aberto lá na sua estante. Tem poder nenhum ele aberto. Tem poder ele sendo confessado na sua boca. Todo mundo tem, até espírita tem uma Bíblia aberta em casa, não acontece nada. Agora o poder está quando a palavra está na sua boca, quando está no seu coração. O que Paulo está dizendo? Timóteo, você tem uma profecia? Interaja, corresponda. Olha para mim por favor, já fica de pé no seu lugar, por gentileza. Os irmãos do louvor já podem vir para cá, para todo mundo achar que está acabando.
Mas está acabando. Alguém abre aqui para mim? Aleluia. Não, olhe para mim agora, por favor. Não adianta Deus sinalizar o profético e você não interagir com ele. Nós queremos avivamento no Brasil, avivamento em tanto lugar, mas nós não interagimos. Hoje eu estou dizendo aqui, Deus vai levantar uma geração do sobrenatural. Quantos creem nisso aqui? Sua agenda vai mexer, sua célula vai começar a acontecer umas coisas loucas. Pessoas vão começar a ligar para você. Se você está levando a sério o que está rolando aqui, sua agenda vai ser bagunçada de uma maneira santa. Deus vai ocupar a sua agenda. Sobrenatural vai se instalar na sua vida. Você vai ser alguém que vai viver debaixo do sobrenatural. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Deus sinaliza o sobrenatural, o que você tem que fazer? Se envolver. Hoje eu quero declarar, Deus está sinalizando o sobrenatural. O Senhor está chamando você para se envolver com o sobrenatural hoje. Quantos aqui desejam interagir com o sobrenatural? Quantos desejam ativar o sobrenatural na sua célula, na sua rede, na sua igreja, na sua vida pessoal? Começa a partir de agora. Não precisa sentir nada. Deus quer fazer tudo sobre a sua vida no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu sinto Deus liberando uma unção tão grande. Segura só um pouquinho mais baixo o violão. Deus liberando uma unção tão grande hoje aqui. Eu queria que você abrisse as suas mãos. Deus quer fazer algo grande através de você a partir de hoje. Coisas muito grandes acontecerão através da vida dos irmãos. Amém? Quantos creem nisso? Vocês são casados, noivos? Vocês casados? Eu vi algo muito profético do Senhor sobre a vida dos irmãos, que tem a ver com os próximos tempos. Eu não sei o que aconteceu na sua vida algum tempo atrás, mas o Senhor está te levantando de uma maneira tão gloriosa nesse dia de hoje. Está colocando uma unção de frutificação. O Senhor me mostrava como assim uma tempestade, sabe, o tempo nublado, e de muita tempestade na verdade, e esse tempo se passava. E o Senhor manda dizer para você que está fazendo coisas novas sobre a sua vida. O Senhor está trazendo conclusões de coisas que você, talvez a sua mente até superou em relação a perdas do passado. Mas o Espírito Santo manda dizer que tem algo novo por acontecer na sua vida. E para você não ter medo do que está por vir da parte do Senhor. Ah, pastor, uma experiência antiga. Não considerei as experiências passadas. Vede que eu faço coisa nova sobre a sua vida. Deus vai fazer algo novo, vai trazer paz para dentro do seu coração, vai alegrar a sua vida. Eu vejo Deus tirando medo, incertezas, inseguranças, e o Senhor vai liberar uma unção de frutificação muito grande. Foque no reino, foque nas promessas do Senhor. Olha o que o Senhor tem lá na frente, porque eu vi que era como o limite tivesse acabado, mas Deus está criando outro a partir de hoje. Receba que Deus tem algo novo. Deus abençoa as obras da sua mão. Aonde você colocar a mão haverá frutificação a partir de hoje. Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais. Esse próximo ano Deus vai te amadurecer de uma maneira muito rápida. Tem coisas que você não conseguir entender, processar dentro do seu coração, dinâmica dentro da célula, da rede, da igreja, que ainda não era tão claro, mesmo sendo tão óbvio. Era como se o Espírito Santo virasse uma chave dentro de você. Eu vejo você trabalhando numa velocidade muito grande e uma habilidade muito grande dentro do reino dos céus, porque Deus escolheu te abençoar de uma maneira diferenciada. Receba isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Quando Deus sinaliza o profético, nós precisamos entrar no sobrenatural. Preste atenção. O anjo mediu para Ezequiel 1000 côvados, ele entrou, água até os pés. Mediu mais 1000 côvados, 500 metros, entrou água no joelho. Mediu mais 1000, água nos lombos. Mediu mais 1000, água que só podia ser atravessada a nado. Só para fechar, quem é que mediu? O Senhor. Mas quem que entrou? Ezequiel. A gente quer muito um ciclo novo, mas nós não avançamos o que nós estamos. Eu quero declarar, Deus tem uma unção nova sobre a igreja do Tatuapé. Deus tem algo novo para a sua vida. A igreja somos nós, a igreja é você. Deus tem algo muito grande para fazer através da vida dos irmãos. E já cumpriu mais 1000 côvados. Pastor, e agora? Acabou a história? Não, agora tem mais 1000. Deus está medindo mais um tempo sobre nossas vidas hoje. Quantos acreditam nisso aqui? Diga amém. Deus está medindo um tempo novo. Quantos querem entrar nessas águas? Quando Deus mede, eu preciso fazer o quê? Interagir. Eu preciso entrar. Deus está fazendo isso hoje. Levante as suas mãos. Esse irmão que está aqui à frente, o Senhor mediu mais 1000 hoje. Você vai te colocar em uma nova etapa, em um novo ciclo, em um tempo de muita manifestação de Deus sobre a sua vida.
Deus vai te engrandecer nessa terra. Se prepare para o que o Senhor vai fazer nos próximos tempos. Eu vejo o Senhor encaixando muita gente embaixo de você, porque Ele está mudando coisas dentro da sua mente, Ele está acrescentando. A gente é medido para ser acrescentado na nova aliança. O Senhor está medindo você aqui hoje, e o Senhor manda te falar: eu vou te dar novos territórios, eu vou ampliar o seu crescimento ministerial. Eu vejo o Senhor te dando uma nova autoridade, removendo uma limitação e abrindo mais territórios sobre a sua vida. Tem a ver com a nova maturidade, com o novo entendimento. Não tem a ver com o tempo de igreja, tem a ver com a unção. O que o Senhor está fazendo agora, você vai medir. Não tem a ver com os anos que você já viveu de experiência dentro do ministério, mas tem a ver com a unção que você está recebendo da sua liderança hoje. Tem a ver com a unção que você está recebendo do céu hoje sobre a sua vida. Se prepare para crescer e para viver coisas grandes da parte do céu, no nome de Jesus. Diga aleluia. Eu tenho 30 segundos. Eu queria orar pela sua vida, para que você recebesse dessa unção sobre você. Mas eu queria declarar que você está saindo daqui, ou nós estamos finalizando hoje esse primeiro período meu aqui de pregação, você está recebendo uma unção nova sobre a sua vida, no nome de Jesus. Abra suas mãos. Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos interagir com o Senhor agora. Pai, eu coloco a vida de cada um desses irmãos diante do Senhor, e eu quero declarar um tempo de avivamento, um tempo do sobrenatural, para que o sobrenatural seja instalado sobre a vida dos meus irmãos. Libera sobre eles agora de um tempo profético. Libera agora da graça do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu abençoo e eu quero compartilhar desse espírito profético sobre a liderança, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a atmosfera de cada culto dessa igreja. Eu profetizo dias sobrenaturais. Eu declaro que a partir de hoje, de uma maneira profética, o Senhor usará a vida dos irmãos, não apenas em um horário limitado, mas em um horário sobrenatural. Eu declaro, Senhor, que eles não terão o sobrenatural, mas o sobrenatural terá cada um deles. Levanta essa igreja, levanta uma nova atmosfera. Eu profetizo a partir de hoje um novo ciclo. Senhor, eu declaro águas estão sendo medidas hoje, e eu declaro atmosfera gloriosa, um tempo de muito refrigério, um tempo de muito poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Diga assim: Senhor, a partir de hoje eu embarco no tempo sobrenatural. Diga: a partir de hoje eu recebo um novo tempo sobre a minha vida. Eu ativo um avivamento pessoal sobre a minha vida, sobre o meu ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia.